Os litisconsortes possuem autonomia em relação aos seus atos? Cada um pode apresentar sua tese de defesa, contratar seu advogado e praticar o ato da forma como julgar melhor? A resposta é que sim. Eles têm autonomia total e o próprio CPC reconhece isso. Artigo 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos. Então essa é a regra geral do Código de Processo Civil. Cada litisconsorte tem autonomia em relação à prática dos seus atos. Isso quer dizer que cada um pode ter uma tese de defesa diferente, um pode trazer um rol de testemunhas diferente do rol do outro, um pode requerer produção de prova pericial, o outro pode requerer exibição de documento ou coisa, um pode recorrer, o outro não. Cada um tem autonomia em relação à prática dos seus atos, inclusive em relação à contratação de advogados. Lembrando que se os autos forem físicos, são autos em papel ainda, que é um animal em extinção do Brasil, então se porventura você se deparar com autos físicos ainda em papel, se tiverem advogados, litisconsórcio, contratando advogados de escritórios distintos, os prazos vão ser contados em dobro. Em relação aos autos eletrônicos, não. Em relação ao processo judicial eletrônico, não tem prazo em dobro, ainda que os advogados sejam de escritórios distintos. Porque a justificativa para o prazo em dobro é justamente essa dificuldade de acesso aos autos. Nos autos físicos se justifica a contagem do prazo em dobro. Inclusive foi algo que eu falei na época das discussões do Código de Processo Civil, do projeto, eu participei das discussões, e essa foi uma das questões que eu questionei lá. Eu falei, não tem sentido você contar prazo em dobro em relação aos litisconsórcios, no caso do litisconsórcio passivo, cada um com advogado diferente, porque todo mundo vai ter acesso aos autos eletrônicos, Isso só se justificaria nos autos físicos, e é exatamente isso que está escrito aí no Código de Processo Civil. Prazo em dobro só em relação a autos físicos. Autos eletrônicos não tem contagem de prazo em dobro, caso os litisconsortes contratem advogados de escritórios diferentes. E algo também que é importante dizer é o seguinte, essa autonomia em relação aos litisconsortes, cada um tendo a sua tese de defesa, o outro não vai ser prejudicado pela tese de defesa do outro. Mas cada um pode aproveitar o que o outro disser, dependendo da matéria, se for uma matéria comum. Então eu quero dizer o seguinte, por exemplo, basta imaginar, se um alega decadência, ora, se o juiz reconheceu a decadência, ainda que o outro litisconsorte não tenha falado isso, não tenha trazido essa alegação de defesa, o outro vai aproveitar. O litisconsorte omisso, ele vai aproveitar a alegação do outro litisconsorte. Então, assim, existe um efeito expansivo, dependendo da situação, em que um litisconsorte aproveita a manifestação do outro, dependendo da matéria. Se a matéria for comum ou se ela não for comum. Se ela não for comum, aí não tem essa comunicação e esse proveito. Prejuízo não vai ter, mas benefício é possível que tenha. Um abraço, até mais. Tudo que eu expliquei aqui nesse vídeo, eu expliquei com mais detalhes no meu livro. Se você quiser conferir, eu consegui um preço bem baixo, o preço de um pão de queijo e um café no aeroporto.